limpeza é o início de tudo, mas a importância disso tudo. Vamos pensar na nossa casa? A sua casa você limpa, mantém ela em ordem, né? Para saber onde estão todas as coisas, onde estão as suas roupas, onde estão as suas compras, onde estão tudo que você tem. Você tem sempre um cuidado com a sua casa de manter a casa em ordem. No seu trabalho, você pensa no seu trabalho, você sabe onde está o seu computador, onde estão as coisas que você precisa, as ferramentas que você precisa para trabalhar. E se não estiver em ordem, o que acontece? Você se atrapalha. Se a sua casa estiver suja, o que acontece? Barata, rato, outros bichinhos que aparecem, você não encontra nada, você sente que está numa confusão gigantesca. As suas energias acontecem exatamente a mesma coisa. Se a gente não cuida da nossa parte energética, o que acontece? Ela fica estagnada. E você, eu, todos nós, lidamos com pessoas o tempo todo. Então a gente tem uma interação energética entre nós muito grande. A gente está o tempo inteiro interagindo no campo do outro. E essa interação, às vezes, provoca o quê? Uma conexão e você fica com muita coisa que não é sua. E pensa no seu dia a dia. Estresse, cansaço, trânsito, irritação. Tudo isso fica em você. Quer um exemplo? Tem um dia, aquele dia que você está super cansado. Você enfrentou um trânsito absurdo, foi na condução ou dirigindo, se estressou no trabalho, as crianças fizeram alguma coisa que te tiraram do sério. Enfim, você se sente sobrecarregada. De fato. Você está cheia de coisas que não são suas. Energias dos outros desses momentos, né? E quando a gente tem um cuidado, cuida da nossa parte energética, a gente consegue se harmonizar, se equilibrar. Mas quando você nunca faz isso, imagina na casa que nunca é limpa. Ela vai acumulando, 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 e uma hora ela fica inabitável. E é nessa hora que ela fica inabitável que nós ficamos super cansados. Então, a importância de uma limpeza energética é exatamente fazer com que essa sua própria força, essa força interior, com que a sua energia volte a correr de maneira harmônica e a não pesar. E aí você vai ter mais força para lidar com o seu dia a dia, com as situações, você vai se sentir muito mais equilibrada, muito mais calma, muito mais centrada. E eu não estou falando isso para você porque é balela, não. É comprovado. Mas pensa nisso. O que você sente, você vibra. Como faço para não pegar energia ruim dos outros? Um banho de arruda, mentira, brincadeira. Eu indico 2 coisas que você pode fazer em casa, que são super simples e podem te ajudar a amenizar, porque assim, não tem como você não pegar a energia dos outros, você está o tempo todo interagindo com as pessoas. Você está na rua, no metrô, no trem, no trabalho, na sua casa, se você mora em prédio com o vizinho de cima, de baixo, do lado do outro, se você mora em casa, mesma coisa. Então não tem como você não ter contato com a energia dos outros, mas tem como você zelar da sua própria energia e você aprender a limpar coisas, mecanismos para limpar isso ali no seu dia a dia. Essa coisa que a gente acaba acumulando no dia a dia. Então tem 2 coisas que eu vou colocar aqui que eu faço, indico para as minhas pacientes, para os meus pacientes, e tem ótimos resultados. É o banho de água de flores de laranjeiras, ou com o seu perfume, o perfume que você mais gosta. Eu tenho aqui a flor de laranjeiras, que é essa aqui. Então é muito importante que você sinta o cheiro dela. Não usa aquela água que não tem quase cheiro, sente o cheiro. Tem umas que são vendidas em garrafas de plástico, outras que são vendidas em garrafas de vidro. Você encontra na internet, você encontra por causa de produtos naturais. Não é difícil de achar água de flor de laranjeiras. Inclusive, as crianças podem tomar banho de água de flor de laranjeiras. Ajuda a acalmar, ajuda a desestressar a criança. Aquele banhozinho bom antes de dormir, para ela dormir melhor, para dar aquela acalmada. É ótimo. Então, como você vai fazer? Primeiro de tudo, tenha um balde ou bacia só para esse tipo de banho.
Não usa o balde que você bota água sanitária, detergente, sabão em pó. Não. Tenha um só para isso. E aí você vai colocar de 3 a 4 litros d'água. Meça ali o seu tamanho. Se você é muito alto, 4 litros, se não, de 2 a 3 ali. Criança, 2 litros, adulto, 2 a 3 litros. Você vai botar essa água no balde, vai colocar água de laranjeiras até você sentir o cheiro. Ela está perfumada. Ou se você não tiver, você pode usar o seu próprio perfume, borrifa lá até sentir o cheiro. Aí como é que você vai fazer? Você vai tomar banho, seu banho higiênico normal, e depois você vai tomar esse banho de água de flor de laranjeiras, que você vai sentir a atuação dele. Eu te garanto que vai ajudar bastante a aliviar, a fazer aquela limpeza básica ali do seu dia a dia. Não entre com o sapato que você vem da rua dentro de casa, porque você traz toda a energia da rua para dentro da sua casa. E a gente no Brasil tem um costume muito grande de entrar dentro de casa com o sapato. Veio da rua, chegou, entrou. Então o ideal é que você tire o sapato na porta, deixa um chinelinho ali no canto para você botar, calçar, e aí você limpa o seu sapato antes de entrar. Como que você vai limpar? Pega um paninho úmido, deixa o sapato lá do lado de fora, não entra dentro de casa com ele não. Ou então direto pro tanque, se for o caso. Mas limpa ele, depois você vai pegar um limão, cortar no meio e passar o limão, cada banda numa sola. Isso vai ajudar ali a limpar essa energia que fica impregnada no sapato, essas energiazinhas que a gente, dessas densidades que a gente acaba capturando, né, tendo contato ali na rua. Uma outra coisa aí já é dentro do sapato, no caso de sapatos fechados, né? Colocar 3 folhinhas de louro em cada sola, assim, embaixo. Não tem o solado do sapato? Ou então onde fica o seu pé, assim, entre o seu pé e o sapato, você colocar 3 folhinhas de louro ali. E aí você sai de manhã, anda. Quando chegar em casa, joga aquelas folhinhas fora e, se for usar o sapato novamente, coloca novas folhas. Toda vez que você for, você vai trocando sempre, né? Você saiu de casa, colocou, chegou em casa, jogou fora, vai sair de novo no dia seguinte, renova aquelas folhinhas. O louro vai te ajudar a não absorver essas energias. Se a gente soubesse a importância de cuidar da sola dos nossos pés, porque ele tem contato diretamente com as energias que estão ali, que a gente recebe da terra, né? Enfim, e toda a interação que a gente faz com as outras pessoas, muita coisa entra pelo pé, a gente teria um cuidado muito maior com os nossos pés. O que você come influencia diretamente na energia que você tem. Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma alimentação com muita carne vermelha constantemente, come muita fritura, toma muito refrigerante, muito embutido, você já percebeu que você se sente cansado? Vou te convidar a pensar se realmente isso não faz sentido ou não. Você sabia que a carne vermelha ela pode levar até 32 horas da hora que você come até a hora que ela sai do seu organismo para o corpo digerir? Isso rouba a tua energia. Então, ter uma alimentação que não inclui frutas, legumes, vegetais, uma alimentação mais leve, ela influencia diretamente na energia que você tem. Você vai perceber isso, você vai se sentir mais denso, mais pesado. Então é muito importante você ter um cuidado com a sua alimentação. Por exemplo, de manhã seria ótimo se você pudesse comer coisas como batata doce, aquele inhamezinho, inhame chinês que chama, ou inhame cará, que é o maior. Aqui no Sudeste nós chamamos de inhame cará, mas no Nordeste é chamado de inhame, ele é maiorzinho assim. Eles geram, falando de energia, né, de campo energético, eles suprem a necessidade, eles ajudam as suas vísceras com boas energias ali para te dar toda a vitalidade, a energia, a potência que você precisa, e ele vai liberando essa energia aos poucos. Você percebe que quando você come esse tipo de coisa de manhã, você dificilmente vai chegar no almoço faminto, né? Uma outra coisa bem legal e bem importante é evitar comer carne vermelha todo dia. Não estou dizendo para deixar de comer carne, pelo amor de Deus. Sei que tem muita gente aí que adora um churrasco, mas espaçar. Por exemplo, dar um intervalo de 2, 3 dias para dar tempo da carne que você comeu digerir, sair do seu corpo e o seu corpo
processar uma nova remessa de carne, por exemplo. E se você puder investir bastante em legumes, em frutas, se foram orgânicas, eu juro que eu dou coraçãozinho like para todos vocês. Porque a proteína, a importância do solo, de como ela é cultivada, de não vir agrotóxicos, achamos que não, mas interfere no nosso campo energético também. Você se sente desvitalizado. E a nossa maior fonte de energia, não só física, mas das substâncias que circulam no nosso campo energético, vem da nossa alimentação. Então é muito importante. O que você come influencia diretamente na energia que você tem. Falando só da alimentação, hein? Açúcar. Açúcar é um grande vilão. Você vai perceber que se você tiver uma frequência do açúcar, quando você deixa de comer o açúcar, você fica se sentindo como se fosse em abstinência. Isso tem um motivo. Existe uma sobrecarga energética em você, no seu campo, nas suas energias, na sua força, quando você consome muito açúcar. Uma coisa que funcionou bastante para mim foi, eu tirei o açúcar da minha alimentação. É óbvio que às vezes eu faço consumo, mas não é uma coisa constante. E aí eu como alimentos que têm o próprio açúcar do alimento. Então, são frutas mais docinhas, maçã, pera, banana, melão, que adoro, abacaxi. Essas frutas eu vou usar a frutose da própria fruta. E quando eu vou fazer alguma coisa, eu busco outras opções, como, por exemplo, incluir passas secas, né, aquelas uvas passas que a gente detesta comer no Natal, mas que é uma maravilha para adoçar no seu dia a dia. Uma outra opção são as tâmaras. Experimenta bater tâmara, por exemplo, com suco de maracujá. Você vai aos poucos acostumando com aquele sabor. E aí depois que você tira o açúcar da sua vida, você percebe que, na verdade, você não tinha paladar, porque ele mascarava o sabor dos alimentos. E você vai perceber que a sua energia, você vai se sentir mais disposto ou disposta. Depois você me conta. Você já passou o dia inteiro bem e chegou em casa se sentindo mal? Como se tivesse absorvido toda a energia pesada por onde você passou? Eu passei anos assim, sem entender o que acontecia. Transporte público era uma tortura, reuniões de trabalho me deixavam exausta por dias, até que eu descobri que todo mundo tem um escudo energético natural, e o meu estava completamente desregulado, absorvendo toda a energia densa ao meu redor. E qual é o nome desse escudo? Plexo solar. E hoje eu sei que massagear 3 gotinhas de óleo essencial de manjericão no plexo solar em forma de círculos ajuda a fortalecer esse escudo. E se você não sabe onde fica o plexo, é bem aqui assim, em cima da altura do estômago. A descoberta do manjericão para cuidar dele foi só o começo. Eu descobri o mundo inteiro de proteção energética. E se você se identifica com isso e quer fazer uma limpeza energética completa comigo, clica no link da bio. Qual o melhor feitiço para afastar energias ruins? Anota isso. O melhor feitiço para afastar energias ruins é você aumentar a sua vibração. Como isso? É se trabalhar internamente, espiritualmente falando, certo? Porque se você é uma pessoa que é muito negativa, uma pessoa que emana raiva como uma chaminé, você e o raiva do divertidamente são ali parentes próximos, né? Separados na maternidade. Uma pessoa que julga muito os outros, para você pode, para os outros não. Para os seus pode, para os outros não. Fala para mim, quais são as coisas que você está trazendo para você? Então, o melhor feitiço para afastar energias ruins é você se trabalhar internamente para que essas energias ruins nem queiram chegar perto de você. Pensa assim, quando você está com a sua energia, com a sua frequência, com a sua vibração lá em cima, você acha mesmo que uma energia mais baixa, ele nem consegue chegar em você? O nome disso é frequência. A física quântica fala muito sobre isso, é muito bacana. E aí a próxima é como me defendo de energias ruins. Da mesma maneira. Eu hoje tenho a certeza absoluta que atraímos aquilo que emanamos. Entendeu? Então, olha o seu entorno, olha as pessoas que estão próximas a você. Eu tinha,
alguns anos atrás, uma tendência muito grande a reclamar de tudo. Eu era a própria reclamona, reclamava, reclamava e reclamava. E aí eu percebi que o tempo todo eu vivia situações que me faziam o quê? Reclamar, reclamar e reclamar. Quando eu percebi isso e mudei, as minhas reclamações também diminuíram. Hoje eu me policio muito para não ficar reclamando, porque reclamar é clamar 2 vezes. Para saber mais sobre você, clica na minha bio e agenda um horário comigo que eu tenho certeza que você vai gostar da minha leitura.